Vamos falar aqui então de registro de atas de condomínio em títulos e documentos. Eu sou o professor Marlon de Brito, no canal do YouTube tem um canal Marlon de Brito, falo sobre inovação, gestão, direito e ética. Vamos lá. Uma questão que eu nunca vi nenhum artigo dizer na área jurídica, decisões e lei das minhas pesquisas, é a questão das assinaturas em atas de condomínio. Como o registro tem uma finalidade de gerar segurança, ao longo do tempo, quando a gente faz um registro, é comum ocorrer o registro de uma ata, um determinado ano, por exemplo, o ano 2000, depois, 2 anos depois, ocorrer outra ata e outra ata. O grande problema é que o registro, para que serve o registro? Para fornecer segurança jurídica, certo? Para que serve o registro? Para que existe cartório? Para fornecer segurança jurídica. Isso está no artigo 1º da Lei 6.015, Lei dos Registros Públicos, 73. E também está no artigo 1º da Lei 8.935, a Lei de Notários e Registradores. E como que a gente gera segurança? Vocês já imaginaram se aqui o síndico é o A, aqui passa para um outro síndico, o B. Imaginaram se alguém inventa uma ata e diz que o novo síndico é o José, que não tem nada a ver com o condomínio? Aí o cartório de registro de títulos e documentos registra isso. Esse cara vai lá no banco e saca R$ 1 milhão, R$ 10 mil, R$ 100 mil da conta. Você já viu o perigo disso? E que culpa depois o cartório tem nessa questão? Então eu, de ofício, tomo cuidados de verificar um pouquinho da continuidade, embora o registro de títulos e documentos não esteja necessariamente vinculado ao princípio da continuidade, que é mais típico do registro de imóveis, pelo artigo 195 da Lei 6.015, o TD, o título dos documentos, não está ali. Então, a primeira coisa que eu verifico, se não existe contradição entre esses documentos. Eu faço uma comparação entre as atas anteriores. Nem é a averbação, porque são várias atas registradas. Se a ata for de assuntos de baixo risco, aprovou as contas, aprovou a reforma da quadra, por aí vai. Não tem perigo. Mas quando nomeia o síndico, o que a gente pede? Não tem padrão, tá? Mas dicas de segurança. A primeira dica, se possível, se conseguir reconhecer firma do síndico, dos síndicos anterior mais o posterior, concordam que isso significa uma entrega de bastão? Ou seja, aquele que estava com o poder entregou o poder para outro. Eles assinaram um documento em que está transferindo esse poder. Existe fundamento legal para exigir esse reconhecimento de firma? Não. Em títulos e documentos, a única norma expressa que fala de reconhecer firma é a procuração. Se eu não me engano, tinha mais uma exceção, mas a procuração é uma exceção que tem que... E uma quitação. Se for cancelar um penhor, uma garantia em títulos e documentos. Mas eu acabo aqui exigindo o reconhecimento de firma do síndico que sai, do síndico que entra, pela aplicação indireta dos artigos 1º da Lei 6.015 da Lei 8.935 para gerar segurança jurídica. Mas às vezes em casos que o síndico anterior não assinou. Se a gente perceber que o mesmo grupo, as mesmas pessoas assinaram, a gente tem outros meios de gerar essa segurança. Não tem que padronizar, tem que sempre reconhecer e ficar dificultando a vida dos clientes. Então a gente pode ter outros meios
para ver que ocorreu segurança. Pode ser outras pessoas que assinaram, né? Outras assinaturas. Pode ser... que mais? Qualquer meio que a gente perceber, eu conheço a pessoa, ela veio, isso ajuda. Às vezes acontece, a gente, por uma maneira indireta, acaba gerando segurança. Porque depois, na hora que fizer um registro indevido, eu já vi no cartório que eu trabalhei, uma vez falsificaram um selo aí, cancelaram coisa grande, de alto valor. Ainda bem que a gente percebeu a tempo e não deixou o ato surtir efeitos. É um grande risco para as pessoas, para as partes. Então pode ser quem assinou, quem é o grupo, ou reconhecer a firma de alguém, de repente indiretamente você vai no registro de imóveis, uma matrícula, percebe, ó, esse cara é morador, sim, ele é um dos proprietários. Mesmo assim, ainda pode acontecer de um dos proprietários usurpar. Isso se chama usurpação de poder. Isso acontece não só com o governo, de alguém querer invadir o Congresso e, entre aspas, querer tomar o poder. Isso pode acontecer com um condomínio, com uma empresa. Tá? Então, é a única coisa que eu me preocupo com atas de condomínio. E lembrando, de resto tem que observar se essa ata de condomínio cabe ao TD ou ao RI, tá? Você pode deixar a aula completa. A competência. Compete ao registro de imóveis. Se for alterar o estatuto, aí se for alterar o estatuto, aí já é um outro rito lá no registro de imóveis. Tem que reconhecer firma de tudo. Aí sim, pelo artigo 221 da Lei 6.015, tem uma série de requisitos. Tá? Isso se fosse no registro de imóveis. Se alterar o estatuto, ou também se alterar o regimento interno, e o regimento interno for parte integrante do estatuto, então indiretamente o estatuto está alterando. Eu atraio a competência para o RI. Os demais casos, uma competência residual, se não for do RI, então tem a competência residual do RTD. Tá? O documento tem que ser sempre original, não pode ser cópia autenticada. Aqui vem um documento que tinha sido assinado por alguém, aí tiraram cópia colorida e imprimiram colorido. Pode? Não, não pode. Se for anexo, até dá que a gente carimba a cópia. Tá? No caso aqui é um edital de convocação. Até dá para carimbar a cópia, mas é importante carimbar a cópia porque se um dia solta uma certidão, o que diz a lei? A certidão tem o mesmo valor probante do original. Mas se não vê o original, como é que eu vou certificar que tem o valor do original? A gente bate um carimbo e a gente já padronizou isso nos nossos POPs, procedimentos operacionais padrão, de que tem que carimbar cópia. Então, assim, o microfilme, a digitalização, fica bem claro que isso não veio no original. Tá? A princípio, isso. Quer perguntar algo? Então, aproveitando que é a aula para os funcionários, já fica gravada uma aula para os outros funcionários, para não precisar ficar a vida inteira tagarelando a mesma aula. Gostou? Curte aí, compartilha. Obrigado.